É um fato muito bonito, um fato histórico, não é lenda, é um fato que aconteceu mesmo na história. Na Suíça havia um conde chamado Conde Rodolfo. Esse conde era um conde poderoso na região dele, na divisa da Suíça com a Alemanha. Vamos dizer, o cantão alemão, germânico. E ele tinha um castelo. E esse conde morava nesse castelo, ele dominava aquela área, e um dia ele estava saindo com o pajem dele, num super cavalo, cavalaço, assim. E ele andava, e de repente ele ouviu, no meio da floresta, um barulho de sineta. Um barulho de sineta tocando, plim, 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 assim. E ele, então, vai procurar saber o que era isso, e sai do meio da floresta um padrezinho com um acólito. O acólito estava com a sinetinha, e o padre estava com o Santíssimo Sacramento na mão. Ele ia dar comunhão para um doente. Um padre jovem. Imediatamente, quando ele viu a figura do padre, ele imaginou, nossa, aqui está um padre, um homem de Deus, um homem sagrado. Ele desceu do cavalo e disse, padre, por favor, sobe no meu cavalo, ali tem um rio, o senhor não vai conseguir atravessar, utiliza o meu cavalo para o senhor atravessar o rio. E aí o pajem dele desceu e passou o cavalo do pajem, passou o cavalo para o acólito, e o padre aceitou, porque ele estava com o Santíssimo Sacramento, ia proteger melhor o Santíssimo. Ele subiu no cavalo, atravessou o rio, e o conde ajudou ele a atravessar o rio e disse, padre, leve o Santíssimo ao doente, eu moro no castelo aqui, qualquer coisa o senhor compareça lá depois. O padre deu a comunhão e foi devolver o cavalo no castelo indicado, que era o castelo do Falcão, chamado Castelo do Falcão. Em alemão, na língua germânica ou suíça, era Burg, que era o castelo ou cidade, Falcão, Habsburg, Castelo de Habsburg. Esse era Rodolfo de Habsburg, um conde poderoso da Suíça. Aí, passado algum tempo, o padre foi lá, devolveu o cavalo. O conde disse, não, eu não sou digno de montar num cavalo em que um sacerdote um dia montou com Jesus Cristo nas mãos. Esse cavalo é seu, padre. E deu o cavalo para o padre. Ora, o mundo girou, passaram-se os anos, muitos anos se passaram, e os grandes príncipes da Europa se reuniram num castelo para decidir quem seria o imperador de todos os reis do cristianismo, da Europa cristã. E sabe quem estava nessa reunião? Estava o conde Rodolfo e um padre velhinho lá no fundo, escutando tudo. Na hora da eleição, eles disseram, quem de nós é digno de ser escolhido para ser imperador? O padre velhinho se levantou e disse, o único digno é aquele ali, o conde Rodolfo, porque há muitos anos atrás, ele me emprestou o cavalo, ele teve esse ato de amor ao Santíssimo Sacramento, um ato heróico, e depois ele disse que nem era digno de sentar num cavalo, que Jesus Cristo, hóstia, tinha estado nas mãos de um sacerdote sobre o cavalo. E aí todos os reis acharam que o conde Rodolfo deveria ser o imperador. E aí ele começou uma dinastia chamada dos Habsburg, que durou 700 anos, só terminou na Primeira Guerra Mundial, quando a inveja mundial derrubou todos os tronos, e aí acabou a monarquia no mundo.